Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 90. E quando eu falo 90, você lembra do quê, Gibson? Lembro do primeiro título brasileiro. Neto. Em cima do São Paulo, que beleza. Primeiro título do Corinthians. Eu estava lá no estádio. Também estava lá. Grande título. Aquele gol Tupanzinho. De carrinho, aquele gol esquisito. Todo ferrado, todo gol mais cagado. corintiano impossível, né? Bom, vamos falar um pouco dessa semana do Corinthians, então. Para começar, vamos num assunto delicado, né? Vamos falar de Emerson Sheik. Emerson O Sheik. destaque assunto- dessa semana vai ser o Emerson Sheik. O que vocês acharam da contratação do Sheik? É um assunto que caiu que nem uma bomba, né? Que Ninguém ninguém esperava de repente. isso. Cara, é uma incógnita, né? Eu vou dizer, cara, que, do jeito que ele veio, é pra compor elenco. O que ele fizer tá bom pra ajudar a gente ali. Cara, ele já tinha falado que iria encerrar a carreira no Timão. Deixa o cara encerrar a carreira no Timão. Se ele puder entrar e ajudar, beleza. Você não vai ficar ali compondo no banco. Se não precisar jogar um time B, ele vai jogar. Ele não vai disputar titularidade. Eu acho difícil. Tem muito torcedor querendo que ele seja titular já. Eu acho muito difícil. O cara tá com 39 anos de idade, não tem pique pra aguentar uma partida inteira no... A grande realidade é que quando ele foi contratado essa semana, obviamente que o Alessandro fez aquele jogo, não, ele não veio por causa da história dele no Corinthians, veio pra ajudar e tal, mas a gente sabe que a condição dele não é a mesma de quando ele teve a primeira fase no Corinthians. Como o cara vem Seria pra ajudar, ele não vem leviano com contrato pensar de isso. 6 meses, né? Tipo... Exatamente, seria leviano pensar isso. No começo se divulgou muito essa história. Ele vem com um contrato curto e ele vem pra encerrar a carreira. Na coletiva ele já falou que não é bem assim, né? Ele falou que... Vai querer... Não sei se eu vou encerrar renovar. ainda e tal. Eu acho que provavelmente se ele marcar 1 ou 2 golzinhos aí, eles renovam esse contrato dele por mais um tempo, até o fim do ano. Sim. Mas aquela história de encerrar a carreira já meio que deu uma esfriada, digamos assim. Claro que vai depender muito do que ele fizer. Então. É uma incógnita, né? Na própria Ponte ele começou bem, fez alguns jogos bons e tal, e depois sumiu do mapa. A verdade, a gente tem que falar a verdade aqui. Depois de 2012... Ele acabou. O Emerson não fez mais nada de legal, nem no Corinthians, nem em qualquer outro clube que ele jogou. Ele não foi o principal jogador em nenhuma das equipes nas quais ele jogou. Ele não se mostrou mais aquele jogador que apareceu antes até, né, no Fluminense. Ele foi tricampeão brasileiro, né? Por Flamengo, né? três clubes diferentes, né? Flamengo, Fluminense e Corinthians. Sim. Não é pra pouco, né? Não é um jogador comum e sendo importante nas conquistas, né? Mas depois protagonismo depois de 2012, nunca mais. Até no próprio Corinthians em 2013 não mais. Né? Ele vem enrolando aí a carreira dele e tal, que é difícil crer que agora que ele vai chegar no Corinthians vai voltar a brilhar, né? A intenção talvez de tentar trazê-lo, até por conta de Libertadores e tal, é o cara ser ele e o Danilo serem aqueles amuletos de tentar ajudar o elenco em si. É que é meio difícil imaginar como ele poderia ajudar, tudo bem, ele é um cara experiente, mas ele não é aquele cara que, filho, vem cá, vamos conversar, né? Pegar o Matheus Vital ali, não me parece ser muito o perfil dele, né? É um cara mais festeiro, mais baladeiro. Enfim, é uma incógnita, cara. Não acho que ele vai ser protagonista. Não acho que ele vem pra ser protagonista, mas eu acho que é uma incógnita, porque não dá pra saber quando ele vai entrar e fazer um golzinho ou outro ali, sei lá, contra um São Caetano da vida, que a gente viu hoje que não... É um time que, assim, aí você tá falando, são jogos que talvez ele vai entrar pra... dar aquele último lampejo da carreira, né? Eu tô falando, ele não vai brigar pra titularidade, mas é por elenco. Exato. E o Corinthians vai precisar de elenco esse ano, né? Vai. Não, vai. Eu lancei na página da Irmandade, até eu achei que ia dar outro resultado, né? Uma pesquisa, uma brincadeira ali, uma provocação, digamos assim, né? Se um jogo aos 30 minutos do segundo tempo, o Corinthians precisando fazer o resultado, você colocaria o Emerson, você olha pro banco e tem o Sheik e tem o Pedrinho, você coloca quem? Qual dos dois você coloca pra reverter um resultado ou pra fazer um resultado? Eu achei que o Pedrinho ia ganhar de goleada, mas eu tava completamente enganado. A galera mandou ver no Sheik. E eu acho que, e pra mim, essa é uma coisa bem clara, assim, a chegada do Sheik vai fazer com que alguns jogadores percam tempo de jogo. Um deles é o Pedrinho, eu acho. Sim. É porque o Sheik, ele provavelmente não vai entrar. Mas quem que você colocaria em campo? Eu colocaria Pedrinho. Porque, assim, é isso que eu tô te falando. Eu não acho que o Sheik hoje é um cara que vai entrar pra mudar um jogo. Eu acho que o Sheik, por exemplo, vai entrar num jogo que já tá ganho, entra lá, faz uma média com a torcida e tal. Não é um cara que vai conseguir mudar o jogo, na minha visão. Eu acho também. Eu não acho que é um cara que vai mudar o jogo do Corinthians. Eu acho que ele tem uns coelhinhos na cartola, cara.
Não é aquele cara que de repente ele faz aquela... Tem o último lampejo. Sabe aquela coisa de pegar uma bolinha, gira o corpo e sai na frente do gol, sabe? Aquela coisa assim. Eu acho que ele não vai armar a jogada, ele não vai fazer a jogada, mas é aquele cara que às vezes num toquinho ele se coloca numa posição boa e pode definir. Mas eu também colocaria o Pedrinho. Não, eu digo porque pensando assim que o banco é pra você tentar fazer alguma coisa de novo na partida, sei lá, ou regularidade, eu não consigo enxergar isso nele. Não, hoje, na atual circunstância, na última vista que a gente teve do Sheik na ponte, não é o cara que vai entrar pra fazer isso, né? Então, mas tô te falando, tô numa posição de Quando hoje. eu fiz a pesquisa lá na página da Irmandade, eu achei que o Pedrinho ia ganhar de goleada. Não foi isso que aconteceu, o contrário. Muita gente falou, Sheik, ele tem experiência, ele joga muito, sei lá o quê. A gente comentou após a primeira partida do Corinthians, quando eles perdeu, tem que colocar o Sheik logo e tudo mais. Eu falei, calma, o cara acabou de... Mas é a memória afetiva, né? Todo mundo pega e lembra do... a história. Mas aí, eu lembro do Sheik de 2013, eu lembro não é o mesmo de 2015, 2014. Então, eu sei, o pessoal tá com a memória afetiva, né, cara? Assim, eu tenho uma simpatia muito grande, eu tenho uma alegria muito grande de quando fala o nome dele e tal. Eu acho que ele tem uma identificação com o corintiano enorme. E vale a pena essa valorização do ex-jogador, do cara que passou e que deu, e que jogou de verdade, jogou bem pelo Corinthians. Mas eu acho que eu ficaria mais feliz se ele chegasse para fazer um jogo de despedida. De despedida, entendeu? Também acho. Eu seria dessa opinião. Na arena e tal. Ia ser uma coisa, eu acho, mais bonita. Ia ser eu acho mais que legal. Ele corre o risco aí de legal. acabar esquecido no final da carreira dele. Posso queimar minha língua, espero até que eu queime, mas ele corre o risco de terminar a última experiência dele, a última imagem dele no Corinthians de forma bem melancólica. Assim. Bom, vamos começar falando então desse início de Paulista do Corinthians. A gente teve 2 partidas essa semana, vamos começar falando da primeira, da triste derrota para a Ponte Preta, um rematch aí da final do ano passado. Ficou ali marretando. Foi mais ou menos isso o jogo mesmo. Os 2 jogos foram no Pacaembu, né? O primeiro com o mando do Corinthians e o segundo do São Caetano com o mando do São Caetano. Mas vamos falar desse primeiro jogo na Ponte Preta. O que você achou da partida aí, Carão? É engraçado que a expectativa era outra, né? Até por conta do que o Corinthians fez na Florida Cup. A expectativa era que o Corinthians de fato concretizasse a vitória contra a Ponte. E a Ponte era um time que veio do rebaixamento do brasileiro. Muitos garotos, né? Muitos garotos, time reformulado. Então você fala, o Corinthians vai conseguir ganhar, né? E de fato, o primeiro tempo foi bom, o Jadson meteu bola no travessão, enfim. E você imaginava que, de fato, por ter marretado, ia ganhar. Puta, o gol da Ponte foi aquele gol que todo mundo deu tela azul, né? Porque foi uma bola achada, né, cara? E eles já estavam com um a menos, já estavam com um a menos, desde o primeiro tempo. O então atacante deles foi expulso. Foi expulso, então... Com 2 amarelos. Você tudo levava a crer que, porra, não ia ser um jogo sofrível do Corinthians tomar um gol ali e, puta, aí vem o pênalti, aí você fala, beleza, agora vai fazer de pênalti e vai conseguir talvez virar o jogo. Aí o Jadson, uma puta infelicidade, bateu muito mal. Então, assim, eu acho que, cara... O Corinthians dominou o jogo. Assim, não foi aquele jogo que você olha e fala, puta, jogaram mal, não sei o quê. Foi um jogo que, assim, dava pra ter ganhado, né? Nitidamente dava pra ter ganhado. Mas por uma infelicidade aí de uma bola que a Ponte conseguiu fazer um belo gol, inclusive, foi um puta golaço do cara. Enfim, saiu com um resultado negativo. Mas é isso que eu tô falando, eu não acho que tenha sido aquele resultado negativo pra gerar, por exemplo, crítica. A gente tava falando sobre isso antes, né? O Carille errou na escalação. Logo depois da derrota, a Irmandade recebeu vários comentários das pessoas falando muito mal do Carille, muito mais do time, que eu achei um pouco exagerado por ser a primeira partida pra valer do ano. Sim. O Corinthians dominou a partida, mas ele não agrediu tanto a Ponte. Eu acho que isso que a gente sentiu falta. Os jogadores ainda não... E o Casim, principalmente, fora de ritmo total. E o time não sabe jogar ainda direito com o Casim. Isso que eu sinto. Que às vezes não passa a hora que tem que passar, ou às vezes passa na hora que não tem que passar. E o Casim também não consegue dominar uma bola direito. Eu acho que foi o tipo do jogo. Ajuda. Foi o tipo do jogo pra você tirar lições, assim. Lições em que sentido? Acho que funciona legal o Jadson com o Rodriguinho no meio. A gente já viu isso por 3 jogos, que eu acho que é uma formação bacana. Lições que, de fato, cara, o Casim deve ser aquele cara, gente boa pra caramba pra tomar uma breja no bar, mas puta, pra jogar não tá rolando, né? Acho que no gol da Ponte, o Romão falhou um pouco, o Pedro Henrique também falhou.
E foi uma bobeada ali, que realmente foi o único lance que a Ponte chegou e marcou. O cara acertou um belo chute ali também. É verdade, não pode tirar o Corinthians jogou só por um lado do campo, diga-se a verdade. Então, também, né? Porque a lateral esquerda ele não existiu. Eu ia falar exatamente isso agora. O Romão foi uma decepção pra mim, cara. Porque eu, no começo do ano, até que eu não conhecia o Juninho Capixaba, eu apostei muito que o Romão talvez seria titular. Puta, cara, ele jogou muito mal, né? Muito mal, cara. Muito bizonho, ele tava muito nervoso. As faltas que ele fez, que ele tomou os 2 cartões amarelos, foi nitidamente de cagada, assim, de nervosismo. O Romão jogou mais tempo até durante a Florida Cup, porque ele saberia que ele ia estrear aqui no Paulista, né? O Juninho não estava regularizado ainda pra essa partida. Ele foi muito mal, muito nervoso. Já na Florida Cup já mostrou um certo nervosismo ali. E nesse jogo também acabou sendo expulso no final da partida. Eu acho que sim. Não tem uma culpa direta assim na derrota, mas ele não jogou bem mesmo. Eu acho que mas é um jovem, né? E o gol, vale dizer que o gol teve uma importante contribuição dele, que não apertou o cara ali pra não deixar ele bater, né? Então, do Pedro Henrique, acho que é isso. O conjunto da obra do Romão foi meio decepcionante, assim. Mas é uma partida pra tirar lições, cara. E a Já Vista acho que tirou lições na partida de hoje. A gente começou perdendo também o ano. Eu acho que não. É meio cedo pra crítica, eu só acho isso. Isso que eu ia falar. O Corinthians no ano passado, ele ganhou a primeira, na verdade, do Campeonato Paulista e perdeu a segunda partida, né? Foi uma das 2 derrotas daquele semestre, né? Foi logo na segunda partida, uma partida até em Itaquera, contra o Santo André, que levou gol de ex-corintiano também e tal. Nesse momento do campeonato, quando a gente está com uma vitória e uma derrota, do mesmo jeito que no campeonato do ano passado também estava, né? Não é uma... E essa primeira fase do campeonato, a gente sabe que é uma fase que não vale muita coisa. Sim. Serve bastante para fazer teste, né? Para botar os jogadores para ver o que vai acontecer, para ajustar o time. A gente, na verdade, ainda tá na pré-temporada do time, né? O Corinthians voltou no começo do ano, dia 2, a gente tá no dia... E esse ano 17, o calendário tá inteiro antecipado, né? Ou seja, praticamente não teve pré-temporada, né? 15 dias de treino, é muito pouco. E verdade seja dita, ano passado, cara, a gente tava jogando ali, a gente até se preocupou razoavelmente com o Paulistinha, porque tava indo bem, e falou, vamos ganhar esse título. Depois a gente focou no Brasileiro ali, Copa do Brasil a gente ficou pra fora, né? Esse ano, bicho, cara, mesmo que jogar na segunda metade do Paulistinha, vai ter que começar a Libertadores, cara. Então, cara, vai ter time reserva do Corinthians jogando em jogo importante do Campeonato Paulista. Dane-se, cara, tem que relaxar. Pode vir a não ganhar o Paulista pra se focar em outro campeonato, que é uma coisa natural. É verdade, nesse sentido você tem razão. A torcida precisa se acostumar em ver o time talvez não jogar tão bem, né? Exatamente, vai ter que tirar tem que tirar o pé, claro. Tem que entender isso. Claro. Tem que entender isso, porque o Corinthians não tem dinheiro, não tem elenco pra disputar pra todas ter essas times, competições de uma maneira acima da média. Então, claro, em alguns jogos vai jogar com times alternativos. Com o Sheik. Se pegar um São Caetano da vida, o Sheik vai fazer igual a doidado. Tá merda. Será? Mas assim, muita gente falou mal do Casim, com justiça. O Casim não jogou bem contra o Ponte Preta. Mas queria que o Carille tivesse tirado ele de campo. Mas eu acho interessante o Carille ter deixado o Casim em campo o tempo inteiro. Porque o Casim vem pedindo pra jogar, um dos argumentos, vem pedindo pra ter confiança e tal. E o Carille falou, desse primeiro jogo, você ficou o tempo inteiro, não fez o que deveria fazer, né? Então ele tá sendo... E o Carille vem dessa escola do Tite, né? De dar chance, de ser o mais justo possível com o jogador. E tá usando um momento que é uma competição que realmente não... Essas primeiras partidas do Paulista não valem nada, né? Não valem nada, ou valem muito pouco. São 4 times no grupo, 2 se classificam para uma fase de mata-mata, que aí sim as coisas começam a valer. Então acho que ele fez bem em deixar o Casim a partida inteira. Um dos argumentos pra ele mostrar, né? Um dos argumentos do Casim era esse, né? A falta de continuidade. Então, claro. Ele tá com essa falta de... E não é que o cara ele tem um monte de opção no banco também, pra falar, não, o Casim... sim. Né? A gente viu um pouco do Júnior Dutra agora, que joga diferente do Casim. O Carlinhos a gente viu muito pouco, mas não sei exatamente por que ele não joga mais, né? A gente viu ele na Copinha, ele jogou bem, mas depois disso a gente viu ele muito pouco. Não sei os treinamentos, o que ele tá fazendo pro Carlinhos talvez dar menos chance para esse jogador. Verdade. Bom, então vamos falar dessa goleada do Corinthians contra o São Caetano hoje. Domingão. Com temporal, com falta de luz na cidade, e aqui, no estádio. Lá aqui na sua casa, tudo quanto é lugar, né? Em todo lugar. A cidade de São Paulo preparada para as chuvas de verão, né? Todo mundo compre velas, por favor, hein? Compre velas. Jogo contra o São Caetano 4-0, gols de Jadson, Júnior Dutra, Jadson novamente de novo, e o Romero. E o Romero no finalzinho ali. Belíssimo. A maior goleada do campeonato até o momento
Agora tá todo mundo feliz com o Corinthians, né? Imagina que tudo agora passou. o Carilli é o Tudo que gênio. aconteceu na quarta mudou hoje. Mas esse time do São Caetano é muito fraco, né, Gilson? Pô, depois daquele terceiro gol lá, aquele golaço do Jadson. Que horror. E o segundo, né? O do Júnior Dutra, que o zagueiro ajeitou de peito pro Júnior. Nossa, que horror. Né, 2 gols dados pra gente. Presente. 2 gols dados pra gente. Não, mas, assim, fora essa bobagem que o zagueiro fez no segundo gol, cara, a gente tem que lembrar aqui que bicho, o Cássio foi ligeiro. Foi ligeiro. Bela Porque reposição de bola. foi aquele gol que não foi, porque tava impedido ali. Todo mundo ali, mas eu sou o bandeira de pau, toma, e vai lá, tipo, bicho, já agilizou a jogada. Foi ligeiro. O Cássio, ele tá vivendo uma fase. O nosso amigo excelente. Fábio Moreira, irmão da Irmandade, que tava no jogo hoje, não tá aqui com a gente, porque tava no jogo. Tava assistindo a partida no tobogã. Ele mandou pra gente no WhatsApp, ele tava lá vendo o jogo, ele falou, puta, cara, os caras estavam comemorando o gol ainda e a gente marcou o gol. O torcedor do São Caetano não entendeu Não ainda. entendeu o que aconteceu até agora. É importante falar isso, cara, porque o segundo gol do Corinthians veio no momento que o São Caetano, por incrível que pareça, tava crescido. começando Sim, a melhorar no tinha- segundo tempo. Isso que eu ia falar, vamos voltar. Vamos começar a falar do jogo do início. O Corinthians dominou o primeiro tempo muito bem, mas marcou 1-0 só. Chegou no final do primeiro tempo e começou a já tirar o pé. Perdeu alguns bons Tá gols certo que no o primeiro tempo tempo. rolou aquela paralisação gigantesca de meia hora, porque acabou a luz no Teve Pacaembu. 5, 6 minutos de jogo e parou, Parou, né? É isso, né? Parou o jogo, os jogadores ficaram lá se aquecendo e tal. Mas voltou, o Corinthians dominou, marcou o gol e depois do gol também não chegou tanto assim, né? Marcou um belo gol com o Jadson, né, numa triangulação ali com o Casim fazendo o Meu pivô. Meu Deus. Mas o Jadson acertou um belo chute colocado e colocou o Corinthians na frente 1-0. Depois a gente teve o Romero tentando uma bicicleta É, antológica. E o São Caetano, desde o início do jogo, mostrava pouco talento, né? Errando passes, dando passes pra atacante. Já era um prelúdio do segundo É. tempo já, né? No segundo tempo, o Corinthians desinteressado pra caramba no jogo. voltou Entrou sonolento, devagarinho, voltou né? sonolento, Devagarinho. desgraçada. Curiosamente, a gente tava num bar aqui perto assistindo o jogo, comendo pastel. A gente tava com sono e parecia que os caras tinham comido pastel lá, porque... Puta, tava muito ruim Jogo o segundo sonolento, tempo. desgraçado. Bem Como- chato, né? E como você falou, o São Caetano, em determinado momento, estava até melhor, chegando mais próximo Fez do um gol fez anulado. o gol anulado. Naquele justamente ponto ali, se tivesse anulado. rolado empate, seria absolutamente normal. Seria, né? Sim. seria normal. E fez, o gol realmente estava anulado e foi na saída de bola do gol. Mas por isso eu tô falando que essa saída rápida do Cássio, pra mim, foi o que mudou o jogo. Foi. Teve a Sim. cagada do zagueiro, óbvio, né, do São Caetano, que fez aquela lambança, deixou no pé do Se o cara do cabeceia Júnior Dutra. ali, não faz gol. Sim, é melhor ter cabeçado contra o gol dele, por exemplo, ter cabeçado pro goleiro pegar a bola, do que deixar ali a bola. É. Não ver pro E aí, Júnior nem Né? querer, nem a intenção não é nem criticar o Casim, mas assim, além da falha do zagueiro, a gente tem que reconhecer que o Júnior Dutra foi um cara extremamente eficiente Sim, ali, porque a bola sem sobrou meio que no susto e ele conseguiu Sem fazer dúvida. um É gol. verdade. Talvez em outras Verdade. circunstâncias Ele o Casim, tinha, por ele exemplo, tinha ficado acabado de nervoso. entrar, se não É, foi acho o que acabava primeiro, de entrar se não dele. foi o primeiro, foi o segundo toque. Acho que é importante valorizar assim, não, sem o Mas- poder mas- de finalização. Mas esse né? gol mudou o jogo. Né? E pra mim essa saída do Cássio foi importante. O Cássio foi bem ligeiro Foi. ali. Ele passou pro Cleison, né, na lateral, que cruzou pro zagueiro O zagueiro, de peito ajeitar exatamente. pro Júnior Dutra. E aí o Impressionante. jogo mudou completamente, o São Caetano pouco chegou no E jogo o Corinthians do acordou e Corinthians, tomou gosto. E o pelo Corinthians jogo, acordou. né? Acordou e recebeu mais um gol de presente. Puta golaço do Jadson, Jadson. dando assistência. Aquele gol do Jadson foi matador. Deu um passe Meu, pro que meio da área, horror. passa por todo mundo a bola. O Júnior Dutra fez um jogo de corpo na cagada. O goleiro se dobra inteiro ali. Mas eu já vi Cara, alguns cara. gols desses, assim, cara, tipo, ao longo dos anos, assim. E é aquela Empelada, coisa. né? Não, eu já vi isso em No tudo quanto é Playboy. campeonato. Esquina, né? Não, cara, No se eu não Society. tô enganado, teve inclusive um gol desse na Copa de 2010. Copa São Paulo. Não. Copa 2010 teve um gol desse. Depois eu vou tentar caçar isso aí pra ver se eu lembro qual foi. E a Noite ainda reservou um belo gol do Romero. Mas porque parece uma bobagem, mas o cara bate em ângulo cruzado, o goleiro tá esperando que o cara vai pegar a bola. Mas você vê pela reação dele, que o goleiro Sim. tá indo pra lá, quando ele volta, a bola já Já tá era, vazia. exatamente, embora a bola tá vindo pra cá, ele vem pra cá porque ele vai acompanhar o movimento do atacante. Como o atacante não pega a bola passa parado. Né? E foi engraçado que vocês falaram, e eu falei, não, gol! Todo mundo falando, perdeu a jogada, perdeu não é gol, caramba. E a Mas Noite... o fato é que esse time do São Caetano tá muito fraco, né? Eu acho que se Nossa, não se isso, acertar é um grande grande candidato a rebaixamento. candidato né? ao rebaixamento, porque o tanto de bola que eles entregaram para os atacantes do Corinthians era para ser goleado até ser maior. Eu acho, óbvio que o São Caetano não é referência de adversário, né? Mas a gente também tira algumas lições de hoje. Juninho Capixaba com uma personalidade. Impressionante, né, cara? Mais um rolinho, né? O que o Romão Mais um ficou rolinho. nervoso na partida Ele anterior,
ele se mostrou bem à vontade, né? Atacando bastante. Teve um lance até que acho que o Cleison chegou junto com ele na linha de fundo e ele chutou pro Eles gol. estavam fazendo várias jogadas juntos ali, né? Não, então isso é bom, porque mostra que ele também tem esse poder de ataque, que a gente não teve, por exemplo, porque só o lado do Fagner jogava na quarta-feira. Então é bom saber que tem um escape, né? E, cara... O São Caetano não testou muito ele na parte defensiva, digamos assim. Sim. Não, então isso Mas que no dizer. Acho que o São apoio Caetano ele não é tava uma bem. boa referência, mas pelo parâmetro que a gente tinha da Ponte Preta na sem quarta, dúvida. a gente teve um Mas bom eu também resultado. achei, como você, que ia haver uma certa disputa na lateral esquerda, que era uma posição que ainda estava meio Em aberto. em aberto na cabeça do Carille, mas eu acho que não, né? Eu acho que o Juninho Tá realmente bem definido. se mostrou mais à vontade, mais pronto para começar a jogar, né? Sim. Eu acho que o Romão, a gente tem que lembrar, é um garoto, em formação ainda, ele jogou a Série B o ano passado, o Juninho Capixaba já jogou a Série A, né? Jogou pelo Bahia. Sim. Então a gente não pode desistir também do Romão e falar que Não. isso, É que né? eu acho, e aí eu acho que a Ele não questão não é nem a serve. idade, porque se eu não me engano os dois Eles têm têm quase a mesma quase idade. têm a mesma idade. Mas é pelas experiências mesmo, né? Acho que o Juninho Capixaba tá um pouco mais cascudo, né? Isso. entre aspas. E apesar do pouco tempo, ele se entrosou já bem com o time. Porque imaginando aquele entrosar de verdade, né? Que ele ganha mais rodagem, mais... Entendeu? Aque- Os outros jogadores entenderem aquela- como é que ele gosta Como de é, receber a e ele bola. também saber os caras, exatamente. A coisa vai azeitando, Não, né? foi bastante promissor. E a gente pode também Teve, dizer... teve seus errinhos lá hoje também no jogo. Tal, Claro, mas, claro. O Juninho, né? Sim, sim. E a gente também pode dizer que o Dutra ficou meia hora em campo, mas ele já mostrou mais recurso que o Casim, né? Não, sim. Ele marcou esse gol numa sobra de bola, que talvez o Casim também fizesse, enfim, né? A bola sobrou para ele magicamente ali, ele teve a tranquilidade para fazer, também não é sem mérito nenhum. Mas ele mostrou em um outro lance que ele sabe dominar a bola melhor, Sim. que ele consegue driblar melhor. Mais com a Coete, Tem mais. Ele joga diferente e o Casim, por exemplo. O Casim faz melhor a parede, talvez, aquele pivô. Mas ele consegue chegar de trás, ele tem mais recursos para driblar um jogador, por exemplo. E como o meu sábio amigo Guilherme falou, teve um momento ali que eu falei, nossa, Juninho pode render história pro Corinthians. Ele falou, calma, nem jogou uma hora completa no Corinthians. É bem isso mesmo, galera. Acho que eu também acho que me empolguei rápido. Mas é bem isso. Acho que é o segundo jogo da temporada. São Caetano a gente viu que não é referência, mas que bom que numa equipe que não é referência o Corinthians conseguiu fazer 4-0. É um bom sinal. Sim, que em sim. outros tempos sofreria pra fazer 1-0. Então, É engraçado que as duas coisas que apesar de estar jogando com um time extremamente fraco hoje, que é o São Caetano, as duas coisas que me preocupavam ano passado no time continuam sendo as duas coisas que me preocupam esse ano. Que a gente nunca consegue pegar uma bola aérea, cara, na zaga. É verdade. Todo mundo cabeceia quando ele cruza na nossa zaga. Nas cara. duas partidas do Palmeiras a gente sofreu com isso. Não, e ano passado também, o Sim, segundo sim. semestre inteiro. Sim, sim. Então, É um erro defensivo que precisa ser corrigido. Cara, Eu e acho que toda com- vez. Eu acho que com o Pablo ali, sofria um pouco menos. Eu acho que o Pedro Henrique ainda não acertou o tempo de bola ali nessa bola aérea. O Pablo também tá perdendo bastante Não, também. também de perdeu. cabeça. Eu falei um pouco menos. Né? Não tô falando que Então, não perdi. E a outra coisa também que me deixava desesperado com o time é justamente que nem aconteceu hoje no jogo. De repente o time parece que desencana. Fala, tá bom, bicho, vamos jogar. Tá, sabe? Cara, como assim? Tá no meio do jogo. perde interesse pela Tá partida. 1x0 só, cara. Falta um tempo inteiro, vocês estão malucos aí, quase tomaram o gol de empate. Aí de repente acordaram. Aí foram lá e resolveram jogar bola. Mas esses apagões que o time tem no meio do jogo, isso, e a gente rolou muito ano passado também, é uma das duas coisas que me deixa encanada. Precisa dar um jeito de conversar com os Não caras. sei se talvez a entrada do Henrique pode contribuir pra isso, porque o Henrique eu é um acho que cara na mais zaga vai experiente, melhorar. né? Então, não sei se Ele- pode ele- trazer algum benefício. Tem um jogo aéreo, ele não é rápido, né? Sim. Mas na bola parada, um jogo aéreo, ele parece ser um cabeceio, pouco né? melhor do que o Pablo e do que o Pedro Henrique. E vale Vamos dizer ver. que o Júnior Dutra entrou muito bem hoje, né? Assim, ele não fez um papel de pivô. Eu tava até entrando agora aqui pra ver as notícias depois do jogo, ele falou isso, ele falou, eu não sou um pivô. Mas é bom saber que o Júnior Dutra é uma boa opção, porque, pô, é o segundo jogo que ele entra relativamente bem, né? No primeiro jogo Sim. da temporada ele entrou bem também. E tá aproveitando as chances que ele tem enquanto não chega o 9, que deve chegar. Não sei Sim. se esse é o Dourado, não sei quem que vai ser, mas a gente sabe que o Corinthians está atrás desse 9 e ele tem que aproveitar essas chances enquanto esse cara não chega, né? Sem dúvida. Bom, a próxima partida do Corinthians é na quarta-feira contra a Ferroviária, no Pacaembu, quarta-feira, 7h30. 7h30 da noite. Pacaembu também. Cara, a Ferroviária é a última no grupo dela, empatou com o Ituano em 1-1. Meu celular tá travando aqui pra ver a primeira rodada, mas no grupo dela tá em último, é o grupo do Palmeiras, Novo Horizontino, São Bento e Ferroviária.
Ela tá em último, empatou com o Ituano em 1x1. Já dá pra ter uma ideia. Vai ser um time meio que intermediário ali, Eu talvez. acho que vai ser um jogo parecido com esse do São Caetano e da Ponte. Bem recuado, eles atrás de uma bola, né? O começo do jogo de hoje foi mais ou menos isso, né? O Corinthians estava inteiro pra frente, o São Caetano recuado, jogando pelo contra-ataque. E o da Ponte assim também, né? Então... Esse jogo contra o Ferroviária deve ser um pouco assim. Mas assim, é bom o Corinthians pegar, teoricamente, adversários relativamente mais fracos, assim, por exemplo, que nem o São Caetano, que fazer resultado às vezes dá aquela impressão de, beleza, dá uma animada, né? Sim. Então se pega, por exemplo, uma Ferroviária e consegue ganhar, já consegue ir um pouquinho mais otimista pro jogo de sábado que a gente vai falar agora. É verdade, esse jogo da quarta-feira com o Corinthians, provavelmente o cara já tinha adiantado, deve entrar com um time alternativo, não sei se inteiramente de reserva. Sim. Porque depois, a próxima partida do Corinthians é no sábado, não é no domingo. Então o Corinthians vai ter quinta e sexta de recuperação apenas e já vai jogar no sábado novamente contra o São Paulo. É um clássico. No clássico, a gente deve ter uma equipe titular. Mas na partida contra a Ferroviária, ele deve poupar alguns jogadores, o que talvez seja a chance de outros jogadores aparecerem aí e mostrar um pouco do que são capazes, né? Mas deve ter uma equipe alternativa porque o próximo jogo do Corinthians é contra o São Paulo, clássico. Sim. Também sábado. No Pacaembu, no sábado, às 5 da tarde. O São Paulo que tá mal no campeonato, né? Perdeu uma, empatou outra em 0x0, quer dizer, não marcou gols nesse campeonato ainda. Mas o Corinthians deve ter um time titular contra o São Paulo e o time titular... Quem você colocaria no comando do ataque, Carão? Júnior Dutra. Agora Júnior Dutra. Quem você colocaria? Pelo momento. Gibson. Olha, de quem tá disponível, eu também acho que colocaria o Júnior Dutra, cara. Mas, cara, vamos ver se o Dourado chega aí, né, Você acha que contra a Ferroviária você coloca o Júnior Dutra pra ver um pouco mais dele e de repente substituí-lo no segundo tempo pra poupar um pouco e titular no... Eu faria exatamente isso. Eu acho que sim. Eu faria exatamente isso. Eu acho que sim. Eu deixaria ele um pouquinho já pra ver uma jogar, mas tiraria poupar ele pro jogo contra o São Paulo, cara. Acho que ele vai ser mais importante. Porque eu acho também que, assim, apesar de ser um time alternativo, eu acho que vale, por exemplo, como é um cara que teria que ser testado, teoricamente, desde o começo do jogo, pra ver como ele renderia como titular, pode ser um jogo bom pra ele testar isso, né? E testar, sim. Se ele for bem, por exemplo, ganhar moral pra ir pro clássico, entendeu? Então, acho que é uma boa oportunidade pra isso, né? Exatamente. Então aqui na mesa... A gente pode falar que o novo titular, pelo momento, neste teoricamente, momento, seria o Dutra. É isso mesmo, né? Pela lógica, eu acho que é isso, né? O Luca, por exemplo, hoje, na minha opinião, não tá oferecendo perigo ao Júnior Dutra. O Luca não é um cara que eu testaria nesse momento pra essa posição. É que o Luca eu também acho que... Ele já jogou de 9 ali, mas ele nunca foi muito bem. O lugar que ele gosta de jogar mais seria o lateral. Do Cleison, né? Ou a posição do Romero. Que nesse momento, na minha visão, também não oferece perigo pra eles. Não, o Cleison não tem nem o que falar. Não, até o Romero, cara. Mesmo tecnicamente sendo, sei lá, inferior, eu acho que o Romero tá fazendo um papel. Hoje eu achei que ele jogou muito bem, cara. Cobrindo a lateral, enfim, achei que foi muito bem. O jogador que joga pro time, né? Às vezes ele dá aquele pisão na bola e tal. Ele se esforça. Dá uma romerada, ele faz uma jogada legal e uma jogada tosca. Então, Romero, assim, padrão Romero. E às vezes a mesma jogada é legal e tosca ao mesmo tempo. Porque é em dois momentos a jogada. Mas quando a bola chega nele na área e a jogada anterior foi tosca, ele vai lá e faz um gol lá. Eu acho que quando ele pensa muito, a coisa não... Quando ele fica muito tempo com a bola no pé, ele tem tempo pra pensar e tal, não vai. Mas quando ele joga por reflexo, ele vai melhor. Mas enfim, eu também acho que ele é o titular hoje. Assim, pelo momento, né? Pelo que tem no elenco, sei lá. Sim. Vamos dar mais uma passada aí pra encerrar. E o Thiago Frota faz uma pergunta aqui. Posso fazer uma pergunta? Vocês acham que o Carlinhos não é injustiçado no timão? Na minha opinião, ele é muito melhor que o Casim e merece pelo menos uma chance. O Carlinhos foi muito bem na Copa São Paulo, mas a gente não sabe o que acontece no dia a dia, cara. Porque a gente às vezes pensa que um cara merece chance pelo que a gente viu dele no passado. E às vezes no treinamento, às vezes tá sentindo alguma coisa, alguma insegurança, e talvez por isso que o cara não coloque. Tem coisas que a gente não sabe, né? A gente não sabe o que acontece. Dia a dia do treinamento, enfim. Tô querendo falar isso, talvez até pra justificar a não regularidade dele, nem regularidade, né? Nem testar. Porque algum motivo deve ter, cara, não é possível, né? Porque a gente tá vendo que o Casim não tá rendendo e tal, e o ano passado, por exemplo, no final do ano, né, quando o Corinthians já tava campeão, poderia ser testado também e não acontecia. Então, algum motivo deve ter. Eu acho que ele não deve estar treinando tão bem assim quanto a gente gostaria, né? Também acho que ele poderia receber mais chances, mas
a gente fala isso muito na nossa imaginação, né? Porque de verdade a gente não tem a visão do que ele pode fazer em campo ou não. Em campo mesmo, com o time titular, ele não jogou muito, então fica difícil. E eu acho que o cara ele tem essa coisa... assim, era óbvio que o Casinha ia começar como titular, né? A gente sabe, enfim, vem da linha do Tite, então ele passou o ano inteiro como reserva do Jô, o Jô saiu. É o merecimento. A justiça é o reserva assumir a posição, ele tem que ter a chance, tem que ter a oportunidade dele de mostrar. Com esse tempo, quer dizer, eu volto a falar, essa fase do Paulista ela não vale grande coisa, não é que o Corinthians está correndo grandes riscos nessa fase, né? Então é a chance do Casinha entrar em campo e mostrar, ele não vem mostrando. Então ele vai sair naturalmente da equipe. O Júnior Dutra já mostrou aqui, a gente acabou de falar isso, né? Ele deve começar mais partidas, deve talvez começar já a próxima. E aí talvez o Carlinhos numa dessas também comece a ganhar mais chance. Vamos ver, né? Vamos ver. Quando entrarem mais competições também, quando só no primeiro cenário já vai ter Copa do Brasil, Paulista que até o final até o final de sim. fevereiro é só o Paulista. Então, sim, a gente tá falando de uma competição só, a hora começar pra valer mesmo. Pelo que ele mostrou até agora, eu não acho que ele deveria começar como titular ou deveria ter feito mais. Justificou, tempo. Né? Justificou. Guilherme, eu queria fazer um adendo. A gente comentou aí semana passada que talvez não, que a gente traria o pessoal da chapa só Corinthians, né? Verdade. O pessoal lá da chapa do Corinthians quer falar um pouquinho sobre as eleições. Enfim, o dia foi caótico hoje, né? A gente teve alguns imprevistos aí, não só por conta da queda de energia, chuva e tal, e o pessoal também estava no jogo, não ia conseguir chegar a tempo. Então, provavelmente a gente vai trazer esse pessoal semana que vem aqui, na semana que antecede as eleições do Corinthians. Que é legal, né? Que é legal. Então, fica ligado no nosso podcast da semana que vem, que a gente vai falar um pouco dessas eleições. As eleições, dia 3 de fevereiro, né, vai rolar as eleições. Como é que é o processo e a chapa Só Corinthians também vai ter a chance de falar um pouco das propostas que eles têm aí pro Corinthians, se eles ganharem, né? Se eles assumirem. Na verdade, eles não... É importante falar que eles vão concorrer para conselho deliberativo, né? Verdade. Eles não entrariam para presidência, presidência, mas eles podem até explicar um pouquinho melhor isso também, porque tem essa diferença de concorrência. Não é eleição só para presidente, né? Eu acho legal que o corintiano se interesse um pouco apesar de não ter poder de decisão, né? Nem para o conselho, nem para presidente, mas é interessante saber um pouco mais de como funciona a estrutura interna do clube, exatamente, de como é que é isso eleito e tudo mais. São os bastidores, né, que a gente às vezes não tem conhecimento. Se alguém aí tiver interesse de também daqui a um tempo participar mais ativamente disso, mostrar como é possível um torcedor também fazer parte disso se ele quiser, né? Não vai ser de um dia pro outro que acontece isso. Lógico. Mas é toda uma história, mas né? é possível, né? Não é impossível. Isso aí, então semana que vem provavelmente essa galera tá aí pra falar um pouquinho disso. Oh yeah. É isso aí então, ficamos por aqui, mas antes o Gibson tem que lembrar a gente de uma coisa, não tem, Gibson? Várias redes sociais, muitas redes sociais. Por favor. Então, fora obviamente o Facebook e o YouTube que a gente tá agora, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o SoundCloud, tem o que mais fala? O iTunes aí, eram 6. Em todas elas, Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. E tem ainda o e-mail. Tem o e-mail, que é Irmandade Corintiana com TH, @outlook.com. Manda um e-mail pra gente, o seu comentário, sua pergunta. Essa semana ficamos por aqui, a gente volta no domingo que vem aí com possivelmente o pessoal do Só Corinthians falando exatamente das eleições. Esperemos com uma boa vitória sobre o São Paulo. Na verdade, 6 pontos, né? Com semana de 6 pontos. Semana de 6 pontos. Tudo certo. Semana de 6 pontos. Beleza? Se tudo der certo, sim. Não? Valeu, amigos. Vai Corinthians! Aí, um abraço, vai Corinthians! Valeu! Valeu.